Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Esdras, capítulo 4. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Nós vimos já que eles haviam já eh, edificado a, o altar de sacrifício, né? Nós vimos também que eles haviam feito as bases do templo e agora nós vamos ver que os adversários vão se levantar para que aquela obra não dê continuidade. Vamos ver o texto. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitrede, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta que está escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Cisai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Cisai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afasaquitas, Tarquepelitas, Tarpelitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe esse aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei a sabedoria. Achará e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras desse lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, e Cisai, o escrivão, e a seus companheiros, que habitam em Samaria como os restantes que estão da além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram tributos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho,
e não edifiquem aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Cisai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha, que coisa interessante, né? Nós vamos ver que aqui, enquanto eles estão edificando a obra de Deus, os inimigos vão se levantar. E eles vão, primeiramente, tentar ajudar. Eles querem participar da obra, porque o inimigo é assim, né? Ele implanta pessoas no meio do povo de Deus para que elas venham trazer prejuízo, para que elas venham trazer desânimo, para que elas venham confundir aqueles que estão com a mão no arado. Presta atenção, você que trabalha na obra de Deus, você que começou a servir numa igreja local, está trabalhando no Ministério de Socorros de forma voluntária, com um coração sincero. Cuidado, porque muitas vezes pessoas vão estar ao seu lado, até mesmo que fazem parte da igreja também, mas estão ali como espias, estão ali sem fazer nada, apenas para que a obra de Deus ela não prospere, ela não avance. Tenha muito cuidado com esse tipo de pessoas, porque aqueles homens que tinham vindo de outras regiões, né, aqui vai dizer o nome delas, são vários, eles vão tentar, né, chegar junto de Zorobabel, de Josua e dos outros líderes e vão dizer assim: olha, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon. Esse Esar-Hadon, ele foi rei da Assíria de 681 a 669 a.C. Então, é importante nós vermos como esses habitantes de Samaria, que tinham vindo de várias partes, eles estavam querendo ajudar na edificação, né? Mas só que Zorobabel, Jesua, né? Eles não aceitaram isso. O verso 3 diz: porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias responderam: nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Veja bem, não era que aqui eles estavam querendo fazer a obra sozinhos, é porque eles sabiam como esses homens iriam querer agradar a Deus, mas também iriam querer agradar os outros deuses. Iriam querer servir a Deus, mas também iriam estar flertando com o mundo, como muitos hoje. Infelizmente, pessoas que estão na igreja, mas que não se definem. Eles são mornos. E você já ouviu essa expressão morno por alguém? O próprio Senhor Jesus Cristo disse: porque tu não és quente nem frio, és morno, estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Então tenha muito cuidado com pessoas que não ajudam, com pessoas que não investem, com pessoas que não são fiéis na participação do culto e querem ser uma voz para discernir e decidir se você vai em frente ou se você vai parar. Muito cuidado, muito cuidado. Amém? Então nós vemos aqui que eles começaram, né, a desanimar o povo de Judá. Diz que eles, inquietando-os no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario. Olha que coisa interessante, né? Ciro começou a reinar em 559 a.C., conquistou a Babilônia em 539 a.C. Já logo no primeiro ano, em 538, os judeus vão retornar aqui com Zorobabel. Esdras ainda não tinha vindo nessa época. Amém? Ele está registrando isso aqui muito tempo depois. Em 529, Cambises. Em 522, Dário I. Em 485 a.C., Assuero, né? E nós vamos ver aqui que ele também era chamado de Xerxes. Aqui vem o período de Esté, aproximadamente 478 a.C.
Artaxerxes em 464, em 458 é que Esdras vai retornar por ordem de Artaxerxes I. Amém? E em 445, nós vamos ver o retorno de Neemias. Aí vai vir Dário II em 423, em 404, Artaxerxes II em 458, Artaxerxes III em 358, Artaxerxes III em 338, Artaxerxes IV em 366, Dário III, para só então Alexandre o Grande, o grego, vir e dominar o Império Persa em 332. Então veja, nesses períodos aqui, eles realmente, tiveram muita dificuldade. E isso vai desse período até 522, quando cessou a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Isto até o 2º ano de Dario, rei da Pérsia. Amém? E nós vamos ver que, através das exortações dos profetas Ageu, Zacarias, e nós vamos ver o decreto de Dario, só no capítulo 6, é que nós vamos ver que essa obra ela vai recomeçar. Então, muito cuidado com a influência de pessoas que não fazem nada, mas estão falando contigo todos os dias. Fica aqui a minha demonstração. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.